Olá pessoal, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, um pouco fora aí da nossa rotina de lives, né, que geralmente são nas segundas, mas a minha agenda noturna, ela também está bem complexa e para não deixar de passar aqui a semana sem a gente conversar, colocamos para hoje, mais 8h30 da noite também. Acabei de chegar de um evento aqui em Joinville, o Festival Catarinense de Aves, onde eu mediei um painel sobre empreendedorismo na observação de aves. Então só foi o tempo de chegar em casa, ligar a câmera aqui para conversar com vocês, agradecer já a presença do pessoal que, pelo jeito assim, só está esperando eu entrar na live para estar aqui com a gente, compartilhando esses conhecimentos e também contribuindo, né, para que a gente cada vez mais desenvolva o turismo aí nos nossos territórios. Obrigada ao pessoal que está entrando. Aproveito para pedir para vocês já enviarem essa live aqui para os contatos que vocês têm. Manda um aviãozinho aí para o gestor público da tua cidade, para a associação de turismo, para o Contour, né, para outros empreendimentos que você se conecta aí no teu território. Porque não que os outros temas não sejam importantes, né? Tem vários temas de lives aqui que a gente já trouxe, mas esse especificamente a gente vai falar sobre atrativo turístico e produto turístico, por que que o teu destino não vende. E esse tema, ele foi escolhido, né, com a dedo, assim, pensado realmente, para ser um esquenta do aulão sobre roteirização, que eu vou fazer no sábado, depois de amanhã, das 9 ao meio-dia, junto com uma parceiraça que eu tenho de trabalho, a Conceição, que também é turismóloga, mas além disso ela é guia de turismo, tem agência de viagens de receptivo há mais de 28 anos, já foi gestora pública de turismo, é vice-presidente da ABAV, da Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Então, assim, a dupla aqui, né, Luísa e Conceição, vai ser surpreendente na questão de conhecimento, de conteúdo que nós vamos trazer para vocês no sábado pela manhã. Então, aqui, a nossa live é um esquenta para isso, porque quando a gente fala sobre roteirização, a gente precisa falar sobre produto turístico. Mas quando a gente fala sobre produto, tem muitas dúvidas que permeiam no território, de empreendedores que ainda não entenderam o que realmente é transformar um atrativo turístico num produto turístico. Então hoje a nossa live ela vai ser em cima desse tema e eu quero já convidar vocês também para fazer parte do nosso aulão no sábado, gente. Esse aulão vai ficar gravado, então o pessoal aí que está me dizendo, ah, Luísa, mas eu já tenho um compromisso no sábado. Não tem problema, garanta a tua vaga, porque ele vai ficar gravado, esse aulão, você vai poder assistir ele no teu tempo depois, acessando aí, né, no celular, no computador, enfim, aonde você estiver, tá? Outra situação, que a gente tem vagas limitadas para esse aulão. Por quê? Esse é o terceiro aulão que eu faço já, os outros dois também foram muito legais, sobre gestão de turismo, uma forma mais ampla de a gente conversar sobre isso. E o segundo foi específico sobre Conselho Municipal de Turismo. E são aulões que não é para 50, 60 pessoas, tá? Ele é uma turma menor justamente porque tem momento de microfone aberto, tem momento que a gente interage muito com os alunos para sanar aquela dúvida específica. Por mais que, né, o que a gente vem percebendo muito é que os problemas são os mesmos, só muda de endereço. Mas a gente sempre tem a perspectiva de que cada dúvida é única, cada dúvida às vezes precisa de uma solução mais individualizada, mais especializada. Então por isso que as nossas turmas dos aulões elas não são grandes. Então garante a tua vaga. Luísa, como é que eu faço a inscrição para o aulão? Aqui na bio, né, do Instagram aqui da Acordon tem o Linktree. Você clicando ali vai abrir várias opções e vai ter lá a inscrição para você fazer, tá? E para quem está assistindo essa live, tá, gente? Privilegiando vocês que estão aí batendo cartão comigo toda semana. Manda no meu direct a palavra aulão, tá? Aulão, manda no direct que eu tenho um presente para você estar conosco no sábado, no aulão de roteirização. Então, todo mundo que está assistindo, o pessoal que está entrando agora,
manda uma mensagem para mim no direct agora, durante essa live. Nós vamos ter aí em torno de 45 minutos de conversa. E quem me mandar, então, no direct a palavra aulão, eu vou mandar um presente para você estar com a gente aí no sábado, das 9 ao meio-dia. Feita essa introdução, também quero agradecer muito aos novos seguidores que estão chegando aqui no Instagram. A cada dia tem público chegando, pessoas dos mais variados nichos de turismo, né? Gestor público, empreendedor, pessoas do Conselho Municipal de Turismo. Então, muito obrigada por vocês estarem também aqui consumindo o meu conteúdo e principalmente indicando. Eu fico muito feliz quando eu chego em algumas cidades e que algumas pessoas veem assim, Luísa, nossa, o teu conteúdo faz tanta diferença para mim, faz tanta diferença no meu dia a dia, então quero realmente contribuir e deixar esse conteúdo para mais pessoas, então muito obrigada. Colecione perguntou, vale para quem já se inscreveu? Vale, manda lá, manda a palavra que a gente vai te chamar aí depois para conversar. Não deixa, tá, passar essa oportunidade aí de estar no aulão com a gente no sábado. Então manda a palavra aulão no direct que a gente vai conversar contigo para fazer essa turma aí bombar de novo, tá bom, gente? E eu gostaria até de entender, né, o pessoal, algumas pessoas aqui que a gente já tem um certo relacionamento, né, de WhatsApp, de Instagram, de outras conversas. Eu sei, né, que são empreendedores, são gestores públicos, mas eu gosto muito de saber quem é a audiência que está participando da live. Então, pessoal, se puder, por favor, colocar aqui, né, se você é um empreendimento de meio de hospedagem, de alimentos e bebidas, se você tem um sítio, se você trabalha na gestão pública, se você é um acadêmico do curso de turismo, um mestrando, enfim. Se identifique aqui para a gente começar a personalizar mais também as nossas falas. E se você tiver alguma dúvida no decorrer da minha fala, por favor, coloque aqui, porque é sempre um bate-papo, né? Não sou a dona da verdade, tenho aí muita experiência de mercado, experiência acadêmica também, mas sou uma eterna aprendiz, principalmente quando a gente fala de pessoas, né? Ser humano, inteligência emocional, comportamento humano, que são temas que eu trouxe muito para o método 360, que eu criei dentro da minha empresa para trabalhar com os meus clientes. Então, sejam clientes do setor público, gestores públicos, secretários, diretores, presidentes de Contur, conselheiros, governança regional, seja do outro lado, clientes do setor privado, sempre nós vamos trabalhar dentro da metodologia aqui na Acordo, do Gestão de Turismo 360, que sempre vai começar com as pessoas, com o CPF, né? O CPF, que é gestor público, aquele ser humano que é o empreendedor, então sempre focado na pessoa. Depois a gente fala muito sobre CNPJ, que se diz ali o empreendedor, né? Mas também sobre governança, então já ampliando aí um coletivo de pessoas, como é que a gente faz plano de negócio, modelo de negócio, como que a gente faz uma reunião de Contur ser efetiva. Depois desse segundo pilar a gente fala sobre turista, que é o cliente do turismo, quem são essas pessoas, onde elas vivem, o que comem, o que querem consumir. Então, muita pesquisa e hoje a gente tem muito disso, né, de inteligência de dados. Então, muitos observatórios de turismo sendo criados, outros já super consolidados, trazendo muito essa questão de informação, gente. E volto a dizer, sempre repito isso, né? O meu mestrado foi na área de turismo, mas muito voltado à gestão do conhecimento, à gestão da informação. Não tem como a gente fazer turismo sem informação. O turista precisa saber da informação, ele precisa saber para onde ele vai, o que ele vai consumir. Então, é isso que a gente precisa fazer. E fechando o ciclo, então, do método Gestão de Turismo 360, a gente vai para o destino, para o território. Então, não que, né, cada pilar desse termine para começar o outro. Na verdade, a gente faz tudo ao mesmo tempo, analisa o perfil, já fala com o turista, já faz um modelo de negócio da empresa, já conecta com o território. Então, é nesse sentido, nessa toada, que nós profissionais do turismo trabalhamos.
Muito bom, pessoal se identificando aqui. Vamos lá, então temos Queijaria Pôr do Sol, queijaria, atendemos com café colonial e faço parte do Contour, muito bom. A Luísa Buffon de Sordi, turismóloga, consultora de viagens e faço parte da Associação Brasileira de Turismólogos do Rio Grande do Sul, pela segunda gestão. Que legal, Luísa. Xará, né, minha xará, que bom te ver por aqui. Já vi a tua inscrição na aulão também. Sítio Iandê, minha grande amiga, onde é que tá aqui? A minha grande amiga Dioneia, do Sítio Iandê, também colocou ali a palavra aulão, vamos conversar, Dioneia. Sítio Iandê que fica na cidade de Corupá e que faz parte do Vivências Rurais também, né? Nosso projeto de turismo de base comunitária. Que bom, Renan, estava sentindo a tua falta aqui também, se disse que ia assistir a live hoje, que bom que você chegou. Ademir, que estava comigo lá também no evento, né? Festival Catarinense de Aves, e agora já está aqui assistindo também. Muito obrigada. Érica, turismóloga, poder público no município de Sengés, no Paraná. Muito bom, gente. Muito bom ver vocês aqui. Temos propriedade rural, que é a herança de família, empreenda com turismo rural, gastronomia, muito bom. E o Chalé Aurora, chalé de hospedagem, fui convidada para o Contour da cidade, cursando técnico de turismo e atendimento ao turista. Muito bom! Então percebam que nós temos aqui vários atores do turismo, né? Gestão pública, gestão privada, acadêmicos, terceiro setor, então muito legal. Gesiele também mandou aí a palavra aulão, muito bom! Isso aí, gente, vamos aquecer os nossos motores aqui. Então, como eu falei no início da nossa live, o tema específico de hoje, tá? Especificamente de hoje é atrativo turístico versus produto turístico, 2 pontos. Por que o meu destino não vende? E eu sempre gosto, né, de criar, assim, alguns insights, de ter uma linha de raciocínio, até porque eu gosto de falar, eu sou tão apaixonada por esses temas que às vezes eu desembesto a falar e daí perco a minha linha de raciocínio. Eu tenho aqui, então, uma colinha que eu vou tratar com vocês aqui. Primeiro, né, isso é um perfil muito meu, assim, acho que por eu ser professora também, né, de trabalhar esse diferencial. O que é uma coisa, o que é outra, né, de conceitos. Porque por mais que a gente trabalhe, e aqui até, gente, é uma dica para vocês que são acadêmicos, tá? A gente não é preparado na academia, seja em nível de faculdade, graduação, mestrado, doutorado, enfim, né? A não ser uma pós-graduação mais específica sobre empreendedorismo, mas ainda eu tenho as minhas dúvidas, nós não somos preparados para empreender na faculdade. E também, especificamente na faculdade de turismo, tá? Como turismóloga, falando aqui com mais de 15 anos de estrada, nós também não somos preparados na faculdade de turismo para trabalhar com governança, com pessoas. Nós temos as técnicas, nós aprendemos os métodos, as técnicas, as ferramentas, as metodologias, mas nós não aprendemos a trabalhar com inteligência emocional. Nós não aprendemos, muitas vezes, que cada território tem o seu tempo de desenvolvimento. Leia esse território, os empreendedores, a gestão pública, a cabeça do prefeito, não é? Então, como eu já passei em vários municípios, várias regiões trabalhando, é nítido essa percepção de que a gente precisa ter tempo e cuidar, né, para não acelerar muito as questões, porque o pessoal não acompanha. Então, a minha missão como turismóloga, como mestra em turismo, como consultora, mentora, é traduzir de uma forma mais simples todo esse mundo de conhecimento que a gente tem na área do turismo, que as pessoas elas acham que sabem trabalhar com o turismo. Mas aqui tem um ponto que eu sempre digo que nós sabemos ser turistas, né? Nós sabemos sonhar com a viagem, muitas vezes nós sabemos organizar uma viagem, a gente sabe sonhar, né? A gente sabe planejar e tal. Nós somos consumidores de um território como turistas, mas trabalhar com o turismo, o buraco é um pouco mais embaixo, né? O turista, geralmente, ele está aproveitando um feriado, ele está em férias,
ou ele tem uma possibilidade, que são os nômades digitais hoje, né? De atrelar essa questão de ter um computador e uma internet, e ele está trabalhando em qualquer lugar do mundo. Ele finalizou o trabalho dele ali, que não precisa ser uma carga horária de 8 horas, né? Ele já vai consumir um destino, ele já vai ser turista. Mas nós que estamos do outro lado, né, que participamos da cadeia de valor do turismo, que vem muito corroborar com os 4 verbos do turismo, que eu também gosto de trazer, né, de uma forma mais simples. Todos os turistas precisam comer, dormir, comprar e visitar. Ou não é que precisam, eles querem. Né? Então, o turismo, ele se desenvolve ao redor desses 4 verbos. Pelo que vocês se identificaram aqui, tem muita gente que é de meio de hospedagem, seja uma cabana, seja um apartamento do Airbnb, seja uma pousada consolidada, um hotel, enfim. Então, assim, você trabalha com o verbo dormir. O que o cliente quer no dormir? Né? Além de uma cama confortável, uma roupa de cama cheirosa e limpa, um quarto limpo e um bom chuveiro. O que mais o cliente quer? Aí você pode trabalhar, teve aqui alguém que se identificou, né, na área mais rural com café colonial. Você trabalha com o verbo comer. O que o turista quer, além de comer uma boa comida? Ele quer uma experiência, ele quer fazer parte da construção daquela comida, daquele cardápio, enfim. Aí você é aquele empreendedor que não tem nenhum medo de hospedagem, que você não trabalha com a gastronomia em si, com manipulação de alimentos no teu empreendimento, mas você é um produtor local, você produz bolacha, você produz um embutido, você tem as compotas, as geleias, e você fornece isso para alguém dos outros 2 verbos, do comer e do dormir. Você faz parte da cadeia, não é? E esse produto que você tem, muitas vezes, de um artesanato com identidade local, ele não só faz parte de uma decoração do hotel, de uma mesa de café colonial lá do restaurante, mas você tem esse produto para vender para o turista. E você faz parte, então, do verbo comprar. E, além disso, você tem uma propriedade rural, você tem um passeio a cavalo, você tem uma trilha, você tem várias outras situações e você, então, está no verbo visitar. Percebam, gente, que tem empreendimentos que acabam trabalhando com os 4 verbos ao mesmo tempo. Tem pessoas físicas que só trabalham com um verbo, que é o fornecer para o turista comprar, tá? Então, percebam que a gente sempre tem que saber, né, qual que é o momento da pessoa, que nível de maturidade ela tem. Hoje, inclusive, no final do painel que eu estava mediando no Festival Catarinense de Aves, que era sobre empreendedorismo no turismo de observação de aves, teve uma pergunta assim: como eu faço para aumentar a minha demanda? De certa forma, é uma pergunta muito aberta, né? Eu não sei se essa pessoa, qual dos verbos ela trabalha, se ela tem um meio de hospedagem, se ela tem um restaurante, se ela é só uma pessoa que tem uma ideia de empreender e ainda não empreendeu. Então, percebam que é mais complexo que isso, né? Não dá para se aventurar mais em empreender no turismo, gente. A gente precisa se profissionalizar. E para isso, para ajudar você na tua profissionalização, você tem diversas portas que você pode bater. Você só não bate, talvez porque você não saiba que essa porta existe, ou porque você realmente não dá importância para isso, né? Mas os empreendimentos que querem se profissionalizar, que querem aumentar as suas demandas, querem qualificar mais os seus clientes, o turista, ele tem portas de empresas de consultoria como a minha, tem portas como o Sebrae, como o Senac, como universidades, como o Senar, que atende muito a área rural, né? Então, são várias portas que a pessoa tem que tomar a iniciativa de bater e dizer assim, olha, eu estou precisando de ajuda. E nesse contexto todo, né, pode ser que alguém aqui esteja se perguntando, tá, mas o que isso tudo que ela começou a falar tem a ver com atrativo turístico e produto turístico? Quer ver? Bom, deixa eu fazer a pergunta para vocês aqui. Qual que é
assim, uma definição simples, tá? Não segundo o autor fulano de tal, tá? Nas tuas palavras, o que para você é atrativo turístico e o que para você é produto turístico? Por favor, me coloquem aqui. Sem ter certo e errado, tá, gente? Sem medo. Eu só quero entender o que vocês percebem disso e talvez o porquê que vocês se sentiram até bem para vir para essa live, né? Porque esse tema provavelmente te chamou atenção. Mas por que chamou atenção? Então, na tua opinião, vamos lá, gente, escrevam para mim. O que é um atrativo turístico e o que é um produto turístico? Vamos ver o que vem aqui. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas aí para o Gilson Estebel da Fazenda Evaristo, da minha cidade natal, Rio Negrinho, que teve uma virada de modelo de negócio fantástica, né, Gilson? Muito bom ver vocês aqui. Acompanho muito a evolução do empreendimento, que está despontando aí na área também de camping, né, de motorhome, muito legal. É um case de sucesso para o pessoal aí que tem vontade de conhecer mais quais são os empreendimentos aqui da minha região, então fiquem à vontade para falar aí com o Gilson. Ó, a Gesiele já colocou aqui, ó, atrativo é igual uma cachoeira. Ótimo, perfeito. O Renan já trouxe, atrativo é igual um recurso com infraestrutura e um produto turístico são sensações, sentimentos e experiências. Olha aí, já temos algumas coisas aqui que são diferentes, por exemplo, da fala da Gesiele. Quem mais? Quem mais coloca aqui a sua opinião do que é uma coisa e do que é outra? Muito bom, gente. Obrigada pela presença aqui. Quem ainda não está seguindo o perfil da Cordon, quem sabe caiu de paraquedas aqui na live por indicação de alguém, né? Segue o perfil. E, gente, falei no início da live, vou repetir de novo, tá? Sábado, das 9 ao meio-dia, é o nosso aulão de roteirização online, tá? Ele é feito pelo Google Meet, ele fica gravado. Pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição, façam a inscrição. Mas quem está assistindo a live hoje, tá? Eu tenho um presente para você. Então, manda no direct a palavra aulão, se você tem interesse em fazer o aulão de roteirização, que essa live aqui é assim, é uma pílula muito pequenininha do que nós vamos destrinchar em 3 horas de aulão, tá? Vai ser comigo e com a Conceição, que tem aí 28 anos de experiência em agenciamento de receptivo, tá? Então, tem muita coisa, muito conteúdo que a gente quer passar para vocês. Ó, a Érica colocou, atrativo é um espaço já existente, por exemplo, uma cachoeira. Um produto turístico é algo criado para se ter experiências. Ó, a palavra experiência vem muito, né? Pátio floração, atrativo é igual a um local, serviço, atração, e o produto é o que se vende. E a Luísa aqui colocou, o atrativo é um recurso sem infraestrutura ou sem experiências por trás. O produto turístico é o atrativo melhorado para virar um produto e vender. Como eu disse aqui que não tinha certo e errado, até para vocês não ficarem acanhados, né, de colocar as opiniões de vocês aqui, o que a gente precisa realmente entender é a diferença de um para o outro, tá? Então, o atrativo, sim, ele é uma cachoeira, ele é um espaço natural. Então, aqui nas minhas anotações, né, o atrativo turístico, ele é aquele recurso em si. É a natureza, é o patrimônio, é a cultura, é a gastronomia, é a paisagem, é um modo de vida. Então, o atrativo turístico, ele existe, tá? Então, é a questão do recurso natural, do recurso do patrimônio histórico, cultural. O atrativo é isso. Já o produto turístico, ele é quando esse atrativo, ele está organizado, precificado, distribuído e comercializado. Então, percebam que para você ter um produto turístico, antes você tem que ter um atrativo. Só que esse atrativo em si, do jeito que tá, ele não se vende, porque ele não se transformou num produto.
Para que ele se transforme num produto, ele precisa estar organizado, precificado, distribuído e comercializado. E aqui, gente, eu digo para vocês que é uma das maiores falhas que nós temos. Nós temos atrativos incríveis no Brasil, no mundo, em qualquer lugar. Mas esses atrativos, eles não viram produto. Eles não seguem, né, o caminhar para que o turista consiga acessar ele numa plataforma de compra, numa agência de receptivo, para que esse produto chegue na prateleira para o turista pegar ele, tá? Então, é isso que vocês precisam ter na cabeça de vocês, que atrativo é aquilo que está ali, posto, tá? É o recurso natural, é o patrimônio, é a gastronomia, isso está ali. Agora, para que essa gastronomia vire um produto para ser comprado pelo turista, ele precisa estar organizado e principalmente precificado. E é aí que a gente tem o maior problema. Quando a gente parte para uma precificação. Segunda-feira agora dessa semana eu não fiz a live porque eu estava na região ali de Antonina e Morretes, no Paraná, fazendo oficina de roteirização do portal Vale do Gigante e do portal Graciosa, que fazem parte da Grande Reserva Mata Atlântica, que eu sou articuladora também da Grande Reserva. E qual que é o nosso papel lá? É levantar tudo o que tem de atrativos e também produtos, mas que ainda não se conectam. Produtos que estão soltos, produtos que não vendem, e o empreendedor ainda não entendeu por que não está vendendo. Por que não está retornando financeiramente esse produto que eu organizei, que eu precifiquei, que eu distribuí e que ele não está sendo comercializado na quantidade que eu gostaria. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar, tá? Muitas questões de divulgação. E além de segunda-feira de eu estar nesse território fazendo as oficinas, ontem também eu participei de uma capacitação com um profissional que eu acho fantástico, gente, já falei dele várias vezes nas lives, que é o Thiago Akira, que ele é especializado em marketing turístico digital, tá? Uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, gigantesco dessa área, e ele fala muito nessa questão da divulgação, da criação de conteúdo, de como que a gente se coloca nas redes sociais. Tudo embasado em dados, tá? Então, quais são hoje as plataformas, as redes sociais que o turista está consultando para consumir um atrativo, um destino turístico? E a gente tem, com certeza, né, o Instagram como uma das maiores. Nós temos o WhatsApp também, tá? Isso daqui é uma puxada de orelha em mim, inclusive, porque eu tenho o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação e não uma ferramenta de venda. E o WhatsApp web, tá, gente? Não o WhatsApp particular, aquele normal que a gente tem às vezes como pessoa física, mas o WhatsApp web, que é o WhatsApp business, que é para negócio, que é para geração de negócio. O WhatsApp business, ele também tem como se fosse aquele story, sabe? Do status. E os brasileiros, eles olham muito nos status do WhatsApp Business. E eu fiquei, putz, olha só, eu invisto tanto nas redes sociais no sentido de Instagram, de TikTok, de YouTube, e tô esquecendo de uma plataforma que, né, é nossa já, parece que falta um braço quando a gente não abre o WhatsApp, não é? É uma ferramenta de comunicação, mas também é uma ferramenta de comercialização. Então, além das redes sociais normais que a gente tem aí na nossa cabeça, né? A gente precisa olhar para essas ferramentas que a gente tem na palma da mão já e a gente não explora. Então, a comercialização, ela tem várias nuances e precisa ser analisado caso a caso por que talvez o teu produto não está vendendo, tá? Gente, fez sentido para vocês? Comentem aqui para mim, entendido a diferença entre atrativo e produto turístico? O pessoal foi colocando aqui coisas que realmente se conectavam com os conceitos, mas é isso, tá? Para a gente seguir aqui. Então, algumas questões, né? Se for para pensar em um checklist, né? Por que o destino não vende?
Primeira situação pode ser falta de transformação do atrativo em experiência. Então, só fica lá usando o atrativo como uma muleta, né? Ah, o atrativo natural, o atrativo cultural, o atrativo gastronômico. Ok, mas e aí? Como é que eu compro? Quanto custa? Quanto tempo demora? Como é que eu faço? Dá para levar a criança? Eu tenho 70 anos, eu posso fazer? Cadê a informação desse atrativo que está se tornando um produto, né? Então, apenas mostrar o que existe não basta. O turista quer sentir, viver e interagir. Isso é experiência, gente. Tá? Trazendo um pouco do contexto do painel que eu fiz hoje, né? Dentro do Festival Catarinense de Aves, que era falando sobre empreendedorismo no birdwatching, a gente falou muito também sobre sustentabilidade, né? Então, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e tal. E parece que esse termo, ele meio que, assim, tá tão corriqueiro já, que a gente tá esquecendo realmente da essência do que é um desenvolvimento sustentável, não é? E para muitos, falar em desenvolvimento sustentável é falar só na preservação dos recursos hídricos, de fazer ali a separação do lixo, de não desmatar, né? Muito ligado ao pilar ambiental. Mas a sustentabilidade, ela é muito mais do que só a preservação ambiental. A gente tem um giro econômico, né? Que empresa que consegue se sustentar sem faturamento. Até ONG, tá? ONG que não tem fim lucrativo precisa de dinheiro para pagar suas contas. Ah, mas a minha ONG não tem funcionário, tá? Mas se tem, provavelmente, um contador que faça ali no final do ano toda a questão fiscal e contábil para que você diga que o teu CNPJ está redondinho. Isso tem um custo. Quem é que paga isso? Então, quando a gente se fia muito assim, é no gratuito, o evento não tem valor de inscrição, é gratuito e tal. Sempre vai ter alguém pagando a conta, gente. Sempre tem alguém pagando a conta para algo que você está acessando de forma gratuita. Então, beneficie também essas pessoas que se demonstram voluntárias e estão pagando para que você tenha um acesso à informação, para que você tenha condições, muitas vezes, de acessar um programa de consultoria, né? E eu falo isso, inclusive, puxando um pouco a orelha de alguns empreendedores, porque eu também sou consultora do Sebrae e muitas vezes o Sebrae, em parceria com o setor público, criam projetos de roteirização, de plano municipal de turismo, de várias coisas, aonde eles abrem de forma gratuita as inscrições para os empreendedores daquele território e não fecha. Não fecha a quantidade mínima de empreendedores de CNPJs para fazer o projeto rodar. Então, é muito fácil você sentar e ficar só reclamando de que a prefeitura não faz isso, de que a universidade não sei o quê, de que o Sebrae isso, porque aquilo, mas qual que é a tua responsabilidade nessa desordem toda, não é? Então, quando aparece a oportunidade, você não pega. Aí quando não tem oportunidade, porque as pessoas cansaram, porque elas estão investindo em outros lugares, você também reclama, né? Então, a conta não fecha, não tem como, assim, é aquela situação, me ajude a te ajudar. Né? Tem que ser recíproco o negócio aqui. Outra situação, né? De que o destino pode ser que não está sendo vendido, por quê? Ausência de planejamento e roteirização. Sábado tem aulão de roteirização, tá, gente? Ausência de planejamento e roteirização. Atrativos isolados não se sustentam comercialmente. A não ser que você seja um empreendedor com muita bala na agulha, tá? Que você tenha aí um caixa, um fluxo de caixa bom mesmo para você se garantir sendo sozinho. Porque senão a realidade dos nossos pequenos e médios, pequenos e médios empreendedores do turismo, gente, não é trabalhando em bolha, não é olhando somente para o teu umbigo. Essa é a realidade do nosso turismo, é trabalhar em rede. Então, quando a gente fala em planejamento territorial no turismo, a gente fala em encadeamento produtivo.
encadeamento de meio de hospedagem, encadeado com a questão da alimentação, encadeado com a compra do souvenir, do artesanato de identidade local, com o encadeamento da visita, da experiência. Então, assim como a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável caiu um pouco em desuso e ficou muito olhado para a questão ambiental, mas a gente tem o pilar econômico, que eu falei, a gente tem o pilar histórico-cultural, e a gente se conecta muito, a experiência turística se conecta perfeitamente no pilar histórico-cultural, e a gente também tem, gente, o político-institucional. E esse pilar específico é um pilar que eu trabalho muito em governança, em regionalização. Estou como presidente da instância de governança Caminho dos Príncipes, né, aqui na minha região. Já fui presidente de Contur. Então, enquanto o teu território não entender que precisa ter mãos dadas, né, entre os passantes, que é a gestão pública, porque a gestão pública passa, certo? O prefeito passa, o secretário de turismo passa, o secretário de saúde passa, eles são passantes. E nós, que somos os empreendedores, nós somos os ficantes. Então, se nós não trouxermos para nós a responsabilidade também de bater na porta do setor público e dizer assim, olha, vocês estão chegando agora. Esse ano, né, gente? Esse ano de 2025, sei lá, não sei, não vou chutar uma porcentagem porque eu vou errar, mas assim, muitos municípios brasileiros trocaram as suas gestões políticas partidárias, não é? Não sei se o teu município teve troca de gestão, né? O prefeito que estava e a prefeita não foram reeleitos, ou realmente não podia mais haver reeleição e entrou gente nova. Então, se a governança não entender o papel dela e de dizer assim, olha, secretário, você está chegando agora e a gente já está aqui há um bom tempo. Então, esse papo aí de que a gente precisa fazer coisas mirabolantes está na tua cabeça. Nós já temos um planejamento definido aqui no nosso município, nós já temos um Conselho Municipal de Turismo que está aqui, ó, com ata, com pauta, com plano de ação. Então, assim, ó, não é do jeito que você quer, é do jeito que o município quer. E quem representa o turismo no município somos nós. Então, precisa ter esse posicionamento, tá? E que muitas vezes não tem. O empreendedor, ele não se posiciona. Ele prefere ficar colocando comentários nas redes sociais, ele prefere ficar xingando por trás do balcão dele, do que realmente participar de momentos de governança. Que é qual, gente? Audiências públicas, Conselho Municipal de Turismo, fóruns de turismo, eventos de turismo. Isso daí é onde você tem poder de voz, tá? Só que não seja, pessoal, não sejam aquelas pessoas chatas, sabe? Aquela pessoa que só aponta o erro, que só sabe reclamar. Não sejam essas pessoas. Porque eu não sei vocês, mas eu não suporto ficar do lado de quem só reclama, sabe? De quem só aponta o erro, de quem só sabe dizer assim, ah, mas a gente já tentou fazer isso. Ah, 20 anos atrás a gente já tentou fazer isso. Ah, quem é você para chegar aqui agora e falar sobre isso? Então tem que ter muito diálogo e muito entendimento de comportamento humano também, tá? O Renan aqui, ó, vai falar isso para aqueles diretores e secretários leigos, pior ainda, prefeito querendo fazer o que quer sem ouvir a comunidade. Muito triste, mas ainda existe. Existe, Renan? Muito, muito, tá? E eu digo para você que quando a gente sai, assim, né, de um ambiente municipal e começa a subir para um ambiente de regionalização, para um ambiente de estado, que é onde eu estou hoje, né? Então eu já fui gestora pública de turismo em município, eu agora já participo da instância de governança aqui há um bom tempo, mas agora este ano estou como presidente, já fui de conselho estadual de turismo, por conta da regionalização estou muito próxima à Secretaria de Estado, a gente vê cada coisa, sabe? E a gente tem que assim respirar fundo, né? Passar às vezes um óleo de peroba na cara, uma cara de pau e dizer assim, ok, prefeito, vamos lá,
né? Deixa eu rezar a cartilha contigo aqui, porque não é bem assim que funciona, né? Já falo muito para vocês também, né? Que é uma prática minha, assim, de falar sobre ego. É muito ego envolvido, muito ego. Ainda mais quando a gente fala em política, né? É engraçado, assim, que as pessoas, quando elas são eleitas para um cargo público, parece que tem uma viradinha de chave, assim, que diz assim, ó, do ego vai para o superego agora, né? O superego, aquela bolinha que não baixa. E você tem que aprender a lidar com isso. E muitas vezes eu tive que colocar o meu ego no bolso, porque todos nós temos ego, né? Isso faz parte da nossa estima também, mas a gente tem que cuidar quando começa a extrapolar, né? Então eu tive que colocar o meu ego no bolso de profissional da área, de estudiosa, acadêmica, professora, e dizer assim, ok, vamos dar 2 passos para trás para conseguir talvez dar 4 para frente daqui a um tempo, né? A Jane, eventos de turismo e afins eu gosto muito. Se a pessoa souber e quiser, ela faz contatos. Com certeza. Aproveitar esses ambientes, gente, para fazer networking, né? Para deixar o teu cartão, para dizer assim, olha, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, vai fazer uma visita, né? Vamos criar uma rede colaborativa aí. Então, isso é muito importante. Terceira questão, tá? Carência de serviços de apoio. O que são os serviços de apoio, né? Sem a hospedagem adequada, alimentação próxima, transporte, guias e informações, o atrativo perde competitividade. Então, hoje, né, especificamente, eu gosto muito de trazer para as lives o meu dia a dia, tá? Então, falando novamente do evento, do painel que eu mediei agorinha. Nós tínhamos a prefeita de Urupema, que tem, assim, arredondando, gente, 3.000 habitantes. E nós tínhamos também o secretário de turismo aqui de Joinville, o Guilherme, que arredondando Joinville hoje tem 600.000 habitantes. Então, olha os extremos, um município com 3.000 habitantes e um município com 600.000 habitantes, tá? Pode ser que, tá, olhando para Urupema, 3.000 habitantes, a questão dos serviços de apoio, eles sejam um pouco mais restritos, porque não tem aquele ambiente empreendedor ainda, né? As pessoas estão estudando o mercado, não tem nenhum aventureiro lá botando dinheiro, entende? Só que como que a cidade de Urupema, que talvez, tá, gente, não estou afirmando, estou usando um exemplo, fazendo um contexto aqui, talvez a cidade de Urupema, sozinha, né, ela não consiga ter todos esses serviços de apoio. Mas daqui 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos de distância, já está em outro município um pouco maior e que tem esse serviço de apoio. Por isso que a regionalização é tão importante. Por isso que você trabalhar um município encadeado no outro é tão importante. A municipalização, ela é extremamente importante. Mas no turismo, municípios pequenos não se sustentam sozinhos. Eu preciso olhar para o meu vizinho, para o município vizinho, como um parceiro e não como um concorrente. Outra situação, né? Problemas de comunicação e marketing, que talvez assim seja o maior dor, o maior gargalo dos destinos. E aqui eu quero trazer um exemplo muito específico, tá? A cidade de vocês, ela tem um site específico do turismo, mas que não é administrado pela prefeitura. Ela tem um perfil de Instagram específico do turismo, que não é administrado pela prefeitura? Sim ou não? A Érica colocou aqui, mas esse vizinho sendo de outro estado, como seria essa regionalização? Érica, eu acredito que assim, a regionalização que a gente fala é aquela política pública que vem do Ministério há mais de 20 anos, tá? Só que a gente não pode se prender a esses limites geográficos. A gente tem que olhar para o que o território está pedindo. Então, nós temos aqui em Santa Catarina um exemplo muito prático disso, que é próximo à minha cidade, né, Rio Negrinho, que é Mafra
que fica em Santa Catarina, você atravessa a ponte Rio Negro, que fica no estado do Paraná. São duas regiões turísticas diferentes. Uma é Caminhos do Contestado e, se eu não me engano, o Rio Negro faz parte da Rotas do Pinhão, tá? Mas o que os prefeitos fizeram? Um festival gastronômico unindo as duas cidades. Porque pro turista, região turística, sabe? Eu tô em Santa Catarina, daqui a pouco eu tô no estado do Paraná. Eu nem sei, porque eu atravessei a ponte aqui, eu nem sabia que eu tava no Paraná. Daí eu atravessei de novo, eu nem sabia que eu tava em Santa Catarina, não é? Então, não se prenda muito a essa questão da regionalização por serem estados diferentes. O que precisa ser feito é essa sensibilização da união do trade turístico para fortalecer os dois municípios, tá? Ó, o pessoal respondendo aqui, ó, perfil de Instagram sim, site só da prefeitura. Instagram Secretaria de Turismo, site da FECAM Prefeitura. Pois é, gente. Por que eu trouxe esse exemplo em específico? Porque municípios que dependem somente do site da prefeitura e do Instagram da prefeitura para divulgar o turismo estão perdidos, tá? Estão perdidos. Primeiro ponto, por quê? Isso tudo é muito entendimento de juiz em Tribunal de Contas também, tá, gente? Então, assim, pode ser que não seja regra, tá? Mas eu vivi isso enquanto gestora pública de turismo. Quando você tem um ano que ele é um ano eleitoral, tá? E nós vivenciamos isso em 2024. As redes sociais, os sites, os meios de comunicação do poder público, eles são congelados. Você não pode mais fazer publicação nas redes sociais, a não ser serviços básicos, informações básicas ligadas à educação, ligadas à saúde, tá? Mas, como a gente está falando de turismo aqui, muitos procuradores municipais, inclusive, por medo, por desconhecimento, eles dizem assim, olha, pelo sim, pelo não, não publica mais nada. E aí eu te pergunto, você que tem o seu município, dependendo da rede social e do site da prefeitura para divulgar o turismo do teu território, vai ficar aí, sei lá, 45 dias, 2 meses, sem interação com o turista? Como é que você, se te andei aí em Corupá, né, que depende muitas vezes da prefeitura para fazer a divulgação do teu município, você vai ficar 60 dias no limbo? Porque não pode fazer nenhuma publicação em ano eleitoral? Então, olha como é difícil a gente pegar e depositar a responsabilidade do desenvolvimento turístico no colo do setor público, porque ele tem os seus entraves, gente, tá? Ele tem. A máquina pública é pesada, é difícil. Eu vivi isso 4 anos, né? Quase desenvolvi uma gastrite nervosa, mas é isso, tá posto, sabe? Em vez de ficar só reclamando, vamos achar alternativas e estratégias para melhorar isso. Tiago, muito obrigada por estar na minha live, que privilégio ter você aqui. Comentei de você agorinha, viu? Sobre o treinamento que nós tivemos ontem no Viva Santa Catarina e da questão das redes sociais aí por onde os turistas estão pesquisando e buscando os destinos turísticos. Muito obrigada pela presença. Então, pessoal, vejam essa questão, né, de divulgação do município, essa questão de vocês dependerem somente, tá, do poder público. Vocês precisam verificar alguma forma, e não tem assim, uma poção mágica, tá? Que eu diga assim, vai por esse lado, vai por aquele lado. Depende do teu contexto. E eu sei que tá pipocando várias perguntas aqui, né? O Renan, você acha uma boa solução a elaboração de um plano de desenvolvimento do turismo de base comunitária ou já se pode aproveitar o plano municipal para trazer essa estratégia e desenvolvê-la? Com certeza, Renan. Traz o TBC dentro do plano guarda-chuva. Não começa a criar plano do plano, tá? Porque você precisa pensar que tem que ter respeito ao tempo das pessoas,
tá? Você não vai construir um planejamento de gabinete, você vai construir um planejamento, um plano municipal de turismo em audiência pública, em oficinas de cocriação. E o turismo de base comunitária, ele é um nicho dentro do teu território. Então, você pega o Plano Municipal de Turismo guarda-chuva e lá dentro você tem, sei lá, uma seção, um módulo, um capítulo falando do turismo de base comunitária, tá? Minha opinião, conforme a minha experiência, tá? Plano Municipal de Turismo não é para ficar na gaveta, é para ser um plano vivo, é para rabiscar, é para colocar ele para rodar, né? E se você for criar um plano municipal de turismo de base comunitária, aí vai ficar um matando o outro, certo? O rancho autoturismo rural. Ainda é necessário investir em site ou um perfil de Instagram ativo e atualizado supre? Olha só, né? Vou aproveitar aqui a presença, não sei se o Thiago tá aqui ainda, o Thiago Akira tá aqui assistindo a live, mas eu vou dizer, gente, em 2020, pandemia, eu comprei um curso do Thiago Akira. Foi ali o primeiro contato que eu tive com ele, que eu fui saber quem era ele. E era um curso online sobre marketing turístico digital. E eu também tinha essa dúvida, sabe? Será que ainda é... Lá em 2020, tá, gente? 5 anos atrás. Será que ainda é interessante ter site? Né? Porque hoje é Instagram. A pessoa quer saber do Instagram. E lá, né, ele muito... de uma forma muito clara, me explicou assim, de que site, tá? É um terreno próprio. Instagram, rede social, é um terreno alugado. Eu nunca esqueci disso, eu até anotei isso no meu caderno. Por quê? O Instagram, você não paga para ter Instagram. A não ser que você queira um perfil verificado, né? Lá em 2020, acho que nem existia perfil verificado ainda. Agora já está evoluindo toda essa parte. Mas o Instagram é um terreno alugado, né? Se amanhã o Mark Zuckerberg, né, sei lá, acordou aí, não tá nos melhores dias dele, e ele simplesmente resolve tirar o Instagram do ar, para onde vai o teu conteúdo? Como é que as pessoas vão te achar nas redes sociais se você só está no Instagram? Aí o site já é um terreno próprio. Ah, Luísa, mas o site está hospedado lá num provedor que não é meu provedor. Ok, né? Mas o site, você compra o teu domínio. Pode ser que tenha uma pane momentânea na internet e o teu site não esteja no ar naquele momento. Mas é você que vai decidir se você retira o site do ar ou não, diferente do Instagram. Então, sim, né? Depois disso, eu inclusive fiz o site da minha empresa, né? Faço muito conteúdo nas redes sociais aqui, mas também crio conteúdo no blog que está no site. Tenho lá, né, a inscrição dos meus aulões. Então, é importante, gente, e aqui, né, uma fala também que o Thiago traz muito mas eu preciso estar em todas as redes, eu preciso estar em tudo que tem. Se você tem braço para isso, sim. Agora, não é a nossa realidade, muitas vezes, dos pequenos, né? Então, dá para fazer um Instagram bacana, com conteúdo legal? Ótimo! Consigo ainda ter um site que não é um site, né, que está lá estático, que eu tenho atualização de fotos, que eu tenho atualização de conteúdo. Ok, é isso? Tá tudo bem? Ah, não, mas agora eu tenho ainda como ter uma conta de TikTok, eu tenho como ter uma outra conta, eu tenho como fazer isso. Ótimo, que bom que você tem, mas tudo conforme o teu braço permite, tá? Então, respondendo, Rancho Autoturismo Rural, invista num site, nem que seja o mais básico possível, mas com muita estratégia de SEO, de ranqueamento, tá? Para quando as pessoas te procurarem, às vezes, né, no Google ou alguma coisa assim, você consiga estar lá nas primeiras visualizações, ok? Olha aí o Thiago, né? Site cada vez mais estratégico por conta da IA. Isso aí, seu terreno. Viu só? Aluna aplicada aí. Se não, são os outros falando de você e do seu destino, alimentando a inteligência artificial. O seu site você conduz e posiciona a informação correta sobre como consumir o seu destino
ou produto turístico. Muito obrigada, Tiago, que bom aqui contribuindo com o conhecimento. Eco Camaleão, Marco, que bom que você está aqui. Boa noite, minha guru. Obrigada. Marco também já garantiu a inscrição dele no curso, né? E continuando aqui, então, gente, falamos muito sobre problemas de comunicação e marketing. Falando agora um outro ponto, né? Da questão ali do porquê o destino não vende, dificuldade de compra, tá? Você já conseguiu medir como é que tá a jornada de compra do teu cliente? Você está facilitando a compra dele ou você está dificultando? Quantos cliques ele precisa dar para conseguir efetivar a compra? Ele te encontra numa agência de viagens, numa agência de receptivo, ele te encontra numa operadora, ele te encontra numa plataforma, Booking, sei lá, outras, né? Ou não, né? Você só tá no teu perfil pequeno do Instagram, não dizendo qual é a cidade que você está. E isso, gente, eu digo para vocês assim que me dá uma coisa, sabe? Achei, sei lá, pipocou ali no meu feed uma publicação, né? Gostei, achei bacana, a imagem tá legal, a foto, o vídeo tá bacana e tal, me gerou um desejo. Aí eu vou apertar lá no perfil para ver aonde que fica esse empreendimento, esse atrativo turístico, né? E não diz aonde fica. Aí eu preciso entrar com um processo investigatório para saber em qual cidade, em qual estado do Brasil fica aquele empreendimento. Gente, não dá, sabe? Às vezes, quando eu tô com um pouco de tempo e realmente me gerou o desejo de conhecer aquele lugar, eu vou atrás. Mas se a informação não tá ali acessível na minha cara, já fiquei com preguiça de desistir. Então, olha a oportunidade que você tá perdendo por não colocar uma informação tão simples, gente, na bio do teu Instagram, que é a cidade onde você está, tá? Então, a dificuldade de compra a reserva online. Ela é fácil, não é, né? Ela tem a biolocalização é o O, exatamente. Ela tem a experiência da plataforma que te vende, ela é uma experiência segura, a pessoa pode se sentir segura de passar lá os dados do cartão de crédito dela ou não, né? Então, se coloca no lugar do teu cliente. Você, no lugar dele, faria esse processo, essa jornada ou não? E também um desalinhamento com tendências de consumo, né? O atrativo pode ser incrível, mas se não dialoga com os desejos atuais de autenticidade, personalização, sustentabilidade, falamos sobre isso no início, né? E experiências memoráveis, perde espaço. Já foi, gente, já foi, tá? A época daquele turismo malemal ali, sabe? Que não tem muita profissionalização, que não se liga com as tendências de mercado. Volto a dizer, né? Falar em turismo sustentável, gente, não é tendência, né? Não é mais tendência falar em turismo sustentável. Sustentabilidade, ela está. A gente tem que trabalhar com ela. Não é mais aquela coisa que vai chegar ainda. Não, nós temos que fazer isso. Já está posto, né? E a experiência turística, ela se conecta muito com os pilares da sustentabilidade, como eu falei, no âmbito histórico-cultural. Então, para eu ter uma geração de experiência, eu preciso conectar os sentidos do turista. Ele não vai só comer um prato de comida, ele vai sentir um ambiente, ele vai ouvir uma história, ele vai entender que aquela receita vem dos antepassados, que aquele produto, aquele alimento que ele está comendo é de uma agrofloresta, é de um produtor orgânico que é o meu vizinho, entende? Então, assim, e outras pesquisas também mostram, né, que o turista, ele quer consumir destinos sustentáveis. Ele quer se conectar com empreendimentos que têm sustentabilidade na veia. E nós temos muitos empreendimentos que têm a sustentabilidade já nos seus processos, tá? De separação de lixo, de cisterna, de não trocar, né, as toalhas tantas vezes, de fazer toda essa questão dessa rede, mas não comunica isso para ninguém. Se você não falar, como é que a gente vai saber? Tá? Então, gere conteúdo em cima da sustentabilidade que você tem aí no teu espaço.
O que mais temos aqui? Tiago, parabéns por compartilhar tanto conhecimento bom. Ativem os alertas dos posts e lives da Acordum. Obrigada, Tiago, valeu. A Jane, muitos assim com falta de informação. É isso, gente, tá? Informação é o centro do turismo. Não tem como fazer turismo se não tiver informação. Mesmo para consultas aleatórias, as buscas por tipologia, propósito e localidades ficam desconectadas dos potenciais clientes. Então percebam que assim não é algo de outro mundo. Você não vai ter que gastar rios de dinheiro por você ter uma informação clara no teu perfil, no teu site, né, na tua plataforma de comunicação. Gente, então indo aqui para os nossos encaminhamentos finais, porque a gente precisa finalizar a nossa live. Até me assustei agora, gente. Meu Deus, vai fazer 1 hora já que a gente está aqui conversando. Esses assuntos rendem, né? Vamos lá. Insights estratégicos para transformar atrativo em produto. Pega lá. Interpretar o território. Contar a história, valorizar a identidade local e a cultura local. O que nós tropeçamos todo dia, o que para nós assim é rotina, é corriqueiro, para o turista vale. É experiência, tá? Então, olhe muito, né? Ative as tuas antenas aí para perceber assim o que você está tropeçando todo dia que para você não faz mais sentido nenhum, mas que pode virar um produto turístico muito rentável aí para o teu empreendimento. Criar experiências temáticas, gastronômica, cultural, de natureza, rurais, urbanas. Então, olhe muito para essa questão da tematização. Precificar e posicionar, entender o público e dar clareza de valor. Preço e valor têm conceitos diferentes, né, gente? Então, olhe para o que valoriza o teu produto e não fique com medo de colocar o preço nele. Canais de venda, né? Estar em marketplace, rede social, parcerias com agências locais, operadoras, capacitar o trade. E aqui vem muito para a governança, né? Gestores, presidentes de contour, regionalização, tem que ter capacitação constantemente. Do outro lado, os empreendedores também precisam participar das capacitações, né? Porque eu já cansei de ver um exercício gigantesco, astronômico, por exemplo, de um Senac, abrir uma turma de condutor ambiental, de guia de turismo e não fechar a turma, porque não tem inscrito. E lá na porta do contour, o trade turístico está reclamando que não tem capacitação. Então, assim, não dá para entender, né? Não dá para entender. Um trade que só reclama que as coisas não funcionam, daí quando uma instituição séria, como o Senac, abre turma, não fecha a turma porque não tem inscritos. Olha a energia e o dinheiro que foi colocado em cima disso para não fechar. E por último, conectar os atores locais. Governança, cooperação entre atrativo, serviço e comunidade. Tem que trazer a comunidade para discussão, gente. O turismo só vai ser bom para o turista quando antes ele for bom para o munícipe, ok? Marco, lembro sempre da janela suja em São Paulo, que virou atrativo turístico por um bom tempo, por representar uma imagem santa na imaginação das pessoas. Olha só que exemplo interessante, hein? E aqui, perguntas para ficar para o final, né? O seu destino tem atrativos, mas será que ele tem produto turístico? Olha o que a gente falou lá em cima, né, gente? Produto turístico é planejamento, precificação e comercialização. Turista não consome cachoeira, consome uma experiência. O que falta no seu destino pode não ser um atrativo, mas sim organização e comunicação. E por fim, turismo é negócio. Atrativo é uma matéria-prima e o produto é o que gera venda, tá? Então, dá uma analisada aí no teu empreendimento, como é que tá o teu faturamento, como é que tá aí esse encadeamento de roteirização. Finalizando aqui, gente, presente para quem mandar no direct aqui a palavra aulão, que vai acontecer no sábado, agora, depois de amanhã, sobre roteirização com a minha parceira Conceição. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final.
E essa live fica gravada aqui no perfil como todas as outras, dá para maratonar elas inclusive, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.